A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre o despertamento, sobre redes sociais e também eu gostaria de falar para os irmãos que é um despertamento que Deus colocou em meu coração. Amém? Vamos orar, buscar o Senhor em oração, que Ele venha nos dar vitória em nome de Jesus Cristo, venha nos ensinar, nos ajudar, que nós venhamos aprender com a palavra de Deus. Maravilhoso Deus eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um dia, meu Deus, na Tua presença. Eu te louvo e te agradeço, Espírito Santo, que o Senhor venha, meu Pai, tomar, meu Deus querido, Deus amado, a minha voz nesse momento, meu Deus, a minha vida. Ó Deus glorioso e eterno, que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, falar, meu Pai, aos corações. Em nome de Jesus, Senhor da glória, fala conosco, meu Deus, através da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém. Como eu conversei com os irmãos na live, também deixei aí escrito no canal, né? O que é mais perigoso nessas redes sociais. Coloquei algumas ícones, talvez alguns digam, é o Facebook, é o Telegram, é o WhatsApp, é o Signal, é o e-mail, é tal, é isso, é aquilo, né? Hoje nós vamos meditar um pouquinho na palavra e saber quem é mais terrível, né? Onde está o domínio de todas essas coisas? Vamos ler o livro de Salmos, Salmo 1. Salmo 1, eu creio que a maioria sabe, né? Está escrito assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Independente da rede social que se usa, seja ela, não estou aqui para defender rede social, quero dizer isso claramente, e nem muito menos para condenar ninguém porque usa. Amém? Eu não sou Deus para estar acusando as pessoas, para estar condenando ninguém, melhor dizendo. Só Ele pode, só Ele é o juiz, só Ele pode dizer se o seu nome está ou não está no livro da vida. Até aqui Ele não me disse nada. Então eu não vou poder dizer para você, você usa tal aplicativo, seu nome não está no livro da vida. Eu não posso falar isso, que eu vou dar conta no grande dia. Então a palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantas pessoas que não têm, vamos falar daqueles que não têm primeiro, não têm o aplicativo do WhatsApp, Telegram, Signal e por aí vai, são tantos que eu nem sei falar. Mas senta na roda do escarnecedor. Empresta o seu ouvido para falar de coisas que não convém, para ouvir coisas que não convém. Falar de coisas, assuntos que não convém a um servo de Deus. É onde se encaixa a palavra que tudo é lícito, mas nem tudo convém. E essas pessoas, elas só querem uma brecha para acusar. Elas são tipo aqueles fariseus, que os escribas, né, os sacerdotes hipócritas, que quando Jesus se juntava com os pecadores, eles estavam sempre em volta para acusar Jesus. Olha, ele come com os pecadores. Olha, ele não sabe quem é que está beijando os pés dele. Olha, sempre tem alguém para apontar.
mas esquecem de olhar com quem eles estão tomando conselho, onde eles estão sentando, com quem eles estão falando, de quem eles estão falando. Será que não estão se encaixando na roda do escarnecedor? Até mesmo quando eles participam de lives e tiram prints de conversas de live e envia para alguém, será que não fazem pior do que aquele que tem a rede social, mas não faz esse tipo de coisa? Será que não se encaixa também quando eles falam mal, juntam-se nas suas congregações, se congregam juntos, não concorda que aquele outro tenha aquele tal aplicativo, mas que quando se junta vai falar mal, vai criticar, vai zombar, vai escarnecer, vai se achar mais santo. Aleluia! Quem pode pesar o seu irmão? Quem pode julgar o servo alheio? Eu não posso, você não pode. Agora, nem se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores, nós podemos dizer, irmã, os pecadores são os ímpios, né? Só aqueles que estão no mundo, nós somos pecadores arrependidos. Sim. Mas quantos pecadores que se dizem arrependidos estão dentro da igreja praticando as coisas que praticavam no mundo ou até pior? Fazem parte de facções. Não deixam outras pessoas fazerem. Não querem que o pastor faça nada, fale nada. Quando fala, se rebeleiam contra o pastor, contra a direção da igreja, contra a obra de Deus. Não aceitam. São os primeiros a se levantar contra. Mas a palavra não te dá direito, não me dá o direito de me levantar contra o meu líder. Se eu não estou feliz com a liderança, se eu não estou feliz com aquilo que ele está fazendo, eu vou orar a Deus e pedir ao Senhor direção. Senhor, chegou o tempo de eu sair daqui, o Senhor vai me dar direção. Se não chegou, eu vou ficar quieta, eu tenho que obedecer. Eu não vou obedecer se ele mandar eu casar de novo, se ele mandar eu prostituir ou adulterar. Isso é diferente, não é disso que estamos falando. Mas eu vejo pessoas falando tantas coisas que não convém a um servo de Deus falar. Não convém, não traz edificação para ninguém. Pessoas assim está na Bíblia. Vamos ler Provérbios 6, verso 12. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Não fique somente ouvindo, mas abra a sua Bíblia. Provérbios 6, 12, que diz assim: o homem de Belial, homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, e o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Às vezes a falta de leitura da palavra fazem com que as pessoas tenham acesso a essas conversas e dê crédito a esse tipo de pessoa que não tem rede social. Eu não uso, eu não tenho tal aplicativo, mas tem a língua, que é pior do que a rede social. Defama seu irmão, fala mal, maquina o mal, pensamentos viciosos. Por que pensamentos viciosos? Todo o tempo só pensa em falar mal.
todo o tempo não pensa na palavra de Deus. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes tem o seu prazer, o seu tempo na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O homem que maquina o mal, não. Ele é diferente. Ele vive planejando algo para derrubar outra pessoa, para falar mal, para escarnecer, procurando uma brecha, procurando uma maneira de derrubar, de tirar, de falar. Quem procura defeito em nós para nos acusar diante de Deus não é o adversário da nossa alma? É o adversário da nossa alma que procura nossas falhas, que sempre está procurando um defeito na nossa vida para nos acusar perante o Senhor. Mas homens que são dominados pelo inimigo e pela sua própria língua, sua conduta duvidosa, saem pela internet afora dizendo: eu tive revelação disso, daquilo outro, e o povo cai. Mas não examina as escrituras. A palavra de Deus diz que pelo fruto você vai conhecer a árvore. Pelo fruto o conhecereis. Quantas pessoas semeando contenda, falando mal desse para aquele, daquele para aquele outro, e pessoas dizendo: fulano é homem de Deus, ciclano é homem de Deus. Como que eu sou uma mulher de Deus? Como que você é um homem de Deus se você não está enquadrado na palavra de Deus? Como que eu sou uma mulher de Deus se eu não estou enquadrada na palavra? Se a palavra de Deus nos dá base bíblica para nós sabermos ler quem são as pessoas. A palavra nos dá base. A palavra nos orienta. A palavra nos ensina. Toda revelação ela é inspirada pelo Espírito Santo. Toda a palavra de Deus ela vem inspirada pelo Senhor para nos ensinar. Não adianta alguém passar algo para você, uma revelação, dizendo para mim: eu sou isso, sou aquilo, e eu saber que eu não sou. E eu saber que eu não sou daquela forma. Olha, a irmã Cícera é um exemplo. Ela é uma mulher de Deus. Ela faz tudo certinho. Ela é assim, assim. Mas eu sei que eu tenho falha. Eu sei da minha gravidade diante do Senhor. Eu sei que eu estou me encaixando, que Deus me livre nesse texto. Homem de Belial é homem e mulher. Fofoqueira, contendeira, pensamentos viciosos, pés que maquinam, que andam, se apressam para derramar sangue, faz sinais com os dedos. Já viu aquelas pessoas quando a outra pessoa chega? Tá pensando que fazer sinal com o dedo é da joia? Não é não. Tem pessoas que estão muito enganadas. Não é esse sinal que Deus está falando. Fazer sinais com os dedos. É pessoa que quando aquele outro chega, dá sinal assim, aponta, fala, mostra assim. Sabe? Faz aquele sinal assim com o dedo indicador. Chegou. E fala com a boca assim, somente move os lábios para aquela outra pessoa entender o que ele está falando. Move os dedos. Faz sinais com os pés, balança de um lado para o outro. Quem já assistiu televisão lembra. Quando aquele homem apresentador, aquele trapalhão, ele falava que não, mas ele balançava, falava que sim, o pé dele falava que não. Ele balançava o pé. Lembra? Homem de Belial. E faz sinais com os dedos, com os olhos. Já viu pessoas que fazem sinais com os olhos? O outro tá lá na igreja, ou aquela outra pessoa tá chegando, ele faz um sinal assim, ó, para de falar que fulano tá chegando. E faz aquele sinal com os olhos. Tudo isso são características de homens de Belial. Pessoas que têm pensamentos viciosos, maquinam o mal. Aprendam dentro da palavra de Deus, meus irmãos. O nosso manual para nós viver é a palavra. Não é revelação da carne. Não é pensamentos do coração. Pessoas que vai dormir, tem muitos pensamentos no coração. Sabe? Não vou dizer que não tem a revelação. Claro que tem, eu tenho. Mas não é toda a revelação que Deus me dá que eu vou chegar aqui e vou falar, porque não é para você. É para mim. E quando é para você, quando é para nós todos, Deus manda eu falar, eu falo. Mas quando não é para falar, eu não falo. Tem muito achismo. Tem muito disse-me-disse. Tem muita meninice. Isso tem que acabar.
As pessoas têm que se basear na palavra. Tudo tem que ter base bíblica. Se não tiver base bíblica, irmão, não adianta criar aí um versículo isolado para criar uma heresia na mente das pessoas. Não. Você tem que saber o que o texto está falando com você. O que Deus está falando com você a respeito daquilo. O que Ele quis dizer. Busque ao Senhor, você tem também esse direito. Ele deu livre-arbítrio. Aleluia, Jesus. Vamos ler aqui também Provérbios 23, 12. Voltando aqui só um minutinho em Provérbios 6, 12 e o versículo 19. Vejam bem como é que se semeia contenda. Tem pessoas que semeiam contenda com a língua, falando mal dos outros. Outros semeiam contenda pelo WhatsApp, Telegram, Signal, mensagem e até mesmo pelo e-mail. Eu já contei aqui no canal que eu conheci uma pessoa de outro estado. Eu gostava muito de trocar versículos com essa pessoa, conversar, tirar dúvida. Gostava muito. Uma pessoa espiritual, que se dizia ser espiritual, porque se fosse, dava ouvido à base bíblica, à palavra de Deus. E alguém fez uma insinuação para essa pessoa, dizendo que eu estava falando mal dela. Quando eu coloquei um grupo no Hangouts. Então, essa pessoa me fez uma pergunta. Se eu estava falando mal dela. Irmãos, eu me ofendi. Porque eu não falei. Mas essa pessoa ficou tão assim, não sei o que aconteceu. Ah, mas se você não tivesse falado, você não responderia dessa forma, a irmã não responderia assim, não sei o quê. Irmãos, para vocês verem que se semeiam contendas, acabam grandes amizades, pequenas amizades, inícios de amizade, por causa da língua, por causa do disse-me-disse. Quantos e-mails eu recebo de pessoas falando mal uma da outra? Eu recebia. Eu não quero saber. Eu não quero, se for e-mail para falar do teu problema, do que você está passando, você quiser desabafar, conversar, para me orar, mandar o nome dos seus familiares, amém. Mas falando mal dos outros, não. Porque Deus não se agrada. Como nós vamos querer entrar no céu semeando contenda, discórdia? Deus não se agrada, irmãos. Nós vamos dar conta no grande dia. E o Senhor, pela misericórdia, Ele falava em meu coração para me deixar essa pessoa nas mãos de Deus, porque não tinha sinceridade. Se tivesse sinceridade, ia entender, ia ver pela palavra de Deus que estava errado. Vamos ler aqui Provérbios 23, 12, que diz assim: aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. Que palavra do conhecimento? A palavra de Deus. É a palavra do conhecimento. Que disciplina? Disciplinar a nossa alma a sempre ouvir a palavra de Deus. Sempre estudar a palavra de Deus. Tem pessoas que acham que é pecado estudar a palavra. Tem pessoas que acham que é pecado fazer teologia. Não é pecado. Pecado é você esfriar na fé. Se você estuda a palavra, você guarda ela no teu coração. O Senhor diz para nós examinar as escrituras. É mandamento. Examinai as escrituras. É mandamento de Jesus Cristo para nossas almas, para as nossas vidas. Se nós não examinar as escrituras, nós não estudar as escrituras, como é que nós vamos saber? Nós vamos conhecer Deus, irmãos. O Senhor disse vigiai e orai. O Senhor não mandou. O Senhor não disse para nós desprezar a palavra. Não. Mas antes o Senhor disse que todo aquele que desprezar essa palavra despreza o próprio Deus. Não podemos desprezar a palavra de Deus. Dá vazão à palavra. Tira essas heresias do coração. Tira esse preconceito do coração. Isso é preconceito, irmão.
Se você tem um irmão, um pastor, um chefe, alguém que tem o aplicativo e você alguém colocou no teu coração, fulano de tal, tem um aplicativo, ele não vai pro céu, você já fica de mal, já vira a cara, já não conversa muito. Se ele passa uma revelação para você, você não aceita. Sangue de Jesus tem poder. Aonde é que está escrito isso na Bíblia? Deus não se agrada da divisão no corpo. Se aquele aplicativo é pecado, Deus vai revelar para aquela pessoa, você tem que orar, Senhor, mostra para ele, se for errado, o Senhor vai mostrar para ele, o Senhor vai libertar. Quantas pessoas que não têm um aplicativo no celular, mas tem ele no coração, como era na televisão. A televisão, tem pessoas que ficam, que nem eu ficava quando meu esposo se converteu, queima a televisão, Jesus, queima para ele ir para a igreja. Jesus permitiu a televisão queimar. Ele foi no outro dia lá e comprou outra. Eu achava que no mesmo dia ele ia para a igreja. Quando ele chegasse do serviço, ele ia para a igreja comigo. Ele não foi. Quando eu cheguei no outro dia, quando eu fui para a igreja, ele foi trabalhar e eu fui para a igreja. Ele trabalhava e ele chegava mais ou menos umas 8 horas em casa, 8h30. E eu fui para a igreja. Quando eu cheguei da igreja, eu já vi um clarão assim no portão, eu já sabia que era na televisão. Que a sala ficava de frente do portão. Quando eu entrei, já vi a caixa, já vi tudo. Sabe, aquilo dali me entristeceu tanto. Mas eu entendi que não é para orar para queimar. Nós temos que orar para Deus libertar. O que adianta orar para queimar? Não é queimar, Jesus queima. Não, Jesus liberta. Quando Jesus liberta, ele liberta de uma vez. É assim que ele faz a transformação. E não é por muito falar que seremos ouvidos. É no joelho, é cara no pó. Às vezes você tem um filho, uma filha, você tem aí alguém dentro da tua casa, um jovem, que não aceita isso que você fala. Você fica toda hora, sai do WhatsApp, sai do não sei do que, sai disso. Ele não vai sair enquanto você ficar falando. Mas se você colocar a sua cara no pó, você orar, você se humilhar para Deus, pedir a Deus, Senhor, liberta, transforma. Se isso faz o teu servo, tua serva perder a salvação, transforma. E o Senhor vai mudar. Ou então faz que ele tenha domínio próprio. Quantas pessoas que têm aplicativo, mas não têm o domínio? Quantas pessoas que se deixam dominar pelo aplicativo? Quantas pessoas se deixam dominar pelo YouTube? Fica o dia todinho no YouTube, se deixar. Faz um servicinho, tá no YouTube. Faz outra coisa, tá no YouTube. YouTube também é rede social. Tá se socializando. Rede social nada mais é do que você socializar, você falar, você ver. Você está vendo, você está compartilhando. Você está se socializando. Rede social não é somente um aplicativo de conversa, não. Então você vai orar pedindo para Deus libertar. Vamos ver agora aqui. Abra suas Bíblias em Mateus 12:33. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Mateus 12, verso 33. Mateus 12:33 diz assim: Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau. Porque pelo fruto conhecereis a árvore. Raça de víboras, quer dizer cobras. Como podeis dizer boas coisas, sendo maus, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no grande dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, por tuas palavras será condenado. Como que uma pessoa que fala mal dos outros, tem coisa ruim no coração, coisa má,
Uma pessoa que destila veneno, uma pessoa que faz, um exemplo, eu faço esse estudo, é um exemplo que eu estou dando. Aí o outro não gostou, vai lá e faz outro para me afrontar. Faz outro, não estudo, mas faz uma vídeo-resposta. Vai lá responder, vai lá criticar, vai lá falar. Aquela pessoa tem coisa boa no coração? Não. Por seu fruto conhecereis a árvore. A árvore, ela produz um fruto mau. E como ela vai poder dizer coisa boa se ele está produzindo fruto mau? O que há em abundância no coração, disso fala a boca. É simples. O Senhor já deu a receita para nós. O Senhor já deu a receita para nós conhecer quem são as pessoas. Ele já deu a receita para mim, já deu a receita para vocês. Isso é uma revelação clara, de olhos abertos. Como que eu posso dizer para você, não minta e eu minto? Não faça tal coisa, né? Tal pecado e eu cometo aquele pecado. Deus, ele vê tudo. O Senhor diz que toda palavra ociosa, quer dizer, a minha boca está falando que eu sou bom, mas aquilo que é mal está dentro de mim. Toda palavra ociosa eu vou dar conta no dia do juízo. Tudo aquilo que eu falo que não é verdadeiro, tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus, que eu estou ensinando fora da Bíblia, eu irei dar conta naquele grande dia. O Senhor diz, raça de víboras, quem vos ensinou? Raça de víboras, né? Ele diz aqui, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus o vosso coração? Como eu posso dizer coisa boa se o meu coração é mau? Se o meu coração deseja o mal para o próximo, se eu fico de mal das pessoas, se eu desejo o mal. Quando eu vou orar, né, é um exemplo que eu estou dando. Quando eu vou orar, em vez de eu orar para Deus abençoar, eu oro para Deus matar, eu oro para Deus tirar, eu oro... quando cai, bem feito, caiu porque mexeu comigo. Eu sou homem de Deus. A minha igreja, o meu pastor é o bom, o seu não presta. Isso é homem de Deus? Isso é mulher de Deus? Não. Não. O Senhor não disse isso para nós. O Senhor não mandou nós fazer essas coisas. Como é que eu vou dizer coisas boas se meu coração é mau? Se quando uma pessoa cai, eu vou me regozijar? Você se regozija? Você se sente feliz? Como? Uma pessoa que maldiz, que maltrata, rancoroso, tem ódio, tem mágoa, finge, é falso, é fofoqueira, é falso, é mentiroso. Fala uma coisa, mas na verdade é outra. O homem e a mulher não conhecem, mas aquele que está vendo todas as coisas, ele conhece. E pode ter certeza que muitos irão dar conta para Deus naquele grande dia. Muitos irão comparecer diante do tribunal do Senhor naquele grande dia, diante do trono branco. O Senhor vai dizer, eu não mandei você falar, eu mandei você falar tal coisa. Eu falei para você baixar a sua cerviz. Lá no Provérbios 6:12 está escrito que ele será quebrantado sem que haja cura. Você hoje será quebrado. Hoje será lançado no lago de fogo sem que haja cura. O que falta no povo de Deus é conhecimento. O Senhor diz, meu povo é destruído por falta de conhecimento, por falta de leitura, por falta de buscar a palavra de Deus. Hoje não tem mais desculpa. Não tem. Se você não tem o entendimento, não consegue ler, não tem leitura, eu não sei ler. Tem a Bíblia hoje em aplicativo. Hoje tem a Bíblia falada nos celulares. Em vez de usar o celular para estar teclando, falando dos outros, ao invés de estar usando a língua para falar mal desse e daquele, até ligando para as pessoas, porque isso não vem de agora, isso já vem de muitos tempos. Use ele para edificação da tua vida, da tua alma, tenha domínio próprio. Se você tem o aplicativo, use ele na hora que você vê que você pode estar usando para falar com aquela pessoa. Acabou? Pronto. O que acontece hoje na vida das pessoas são extravagâncias. As pessoas se deixaram dominar pelas redes sociais. As pessoas se deixaram dominar.
Hoje você vê nas ruas, as pessoas não andam. Parece que elas estão como zumbi. Tudo é no WhatsApp, tudo é na rede social, tudo que elas vão fazer, TikTok e tantas bagunças que eu não sei explicar. O culpado não é o aplicativo, o culpado é o dono do aplicativo que não tem domínio próprio. Não tem o domínio sobre aquilo. É a mesma coisa de você pegar um chocolate, colocar de frente de pessoas que gostam de chocolate. Mas elas têm uma restrição, você só pode comer 100 gramas. A pessoa olha para um lado, olha para o outro, não vê que tem... Não, o médico não está aqui, minha mãe não está, não tem ninguém está me vendo, então eu vou comer mais. Aí depois fica passando mal. Passa mal porque comeu demais. Tudo na nossa vida tem que ter moderação, tem que ter temperança. Temos que ser crente temperado. Do que adianta eu ser salgada demais? Do que adianta eu chegar aqui e falar... né? Eu tenho que ser santa demais, salgado demais, mas eu não entrar no céu, Deus não aprovar a minha fala, a minha atitude. O Senhor diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal não salgar, se o sal ele não conservar, melhor dizendo, para nada presta. A não ser para ser pisado pelos ímpios. E quantos crentes estão sendo pisados pelos ímpios? Porque não serve mais para salgar. Não serve mais para temperar. Todo tempero dá o seu sabor. Você coloca um coentro, uma cebolinha, um alho, uma pimenta. Você coloca vários tipos de condimento numa carne. Se você não colocar o sal, aquela carne perde o sabor. Você vai comer, todo mundo faz cara feia. Veja uma pessoa que tem restrição de sal. Quando ela vai comer e não tem sal, ela faz uma careta, ela faz cara feia. Tem outros que já estão acostumados, mas não gosta tanto, mas precisa, por causa da saúde. Assim somos nós. Nós temos uma saúde espiritual. Quanto mais a pessoa fica ligada nas redes sociais, na tecnologia, menos ela fica ligada em Deus. O Senhor diz, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Vamos ler. Olha o que diz aqui em Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Tá vendo? Com que se há de salgar? Quando Jesus está falando salgar, não é ficar salgado. Com que se há de temperar? Só serve para ser lançado fora ou pisado pelos ímpios. Quantos crentes têm sido pisados pelos ímpios? Quantos ímpios, quantos cristãos, entre aspas, que não tem tanta doutrina, né? Doutrina que eu falo não é essa doutrina somente de vestimenta. Doutrina que vocês estão vendo, né? Ah, eu não corto cabelo, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas eles fazem e têm um conhecimento extraordinário na palavra. Quando abre a boca para pregar, meu Deus, é lindo demais. Porque tem um conhecimento maravilhoso. E aquele que se diz santo, aquele que se diz que guardou a palavra, não guardou foi nada. Guardou somente uma parte que ele não gosta de que fale. Somente os usos e os costumes. Bons costumes. Por quê? Só guardou essa parte. Mas não faz estudo da palavra. E quando vê alguém fazendo, é pisado. Já começa a murmurar. Já começa a criticar. Já começa a falar, tá vendo? Aí, fulano de tal. Depois que entrou na teologia, depois que começou a fazer estudo, depois que começou a falar, ele não fala estudo, é teologia. Depois que começou a fazer isso, olha aí a situação que ficou. Não é nada. Não é não. Muitos já estão corrompidos porque querem ser corrompidos. Já deixou o inimigo corromper. A soberba entrou. Mas a palavra de Deus, ela não corrompe ninguém. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. É o que diz a palavra.
lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como que ela vai corromper? Se ela vai abrir os nossos olhos, se ela vai dar entendimento? Jamais. Ela vai nos ensinar. A gente vai aprender o que Paulo quis dizer nas suas cartas maravilhosas. A gente vai aprender o que Jesus quis dizer nos seus sermões. O que Jesus quis dizer em Mateus 24, quando ele fala ali sobre a grande tribulação, que é um pequeno trecho do Apocalipse dentro do Novo Testamento. E quantas pessoas estão ignorando isso? Porque o seu radicalismo, eu sou mesmo salgado, eu sou mesmo santão. Não. Nós temos que ser temperado. Se nós não tiver temperança, tem que ser tudo com moderação. De nada mais presta. Tem pessoas que dizem assim: irmã, eu perdi um emprego porque eu não quis esse aplicativo. Irmã, eu não quis um emprego, né? Eu tô precisando pagar aluguel, água, luz, não sei o que, mas eu só tinha que ter o aplicativo somente por causa do trabalho, para mais nada. Agora eu te digo, Deus ia te condenar? Fica aí uma pergunta. Antes era calça comprida, agora é a calça comprida e o aplicativo. Aí você me diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas não me deixarei levar. Você vai ter o seu aplicativo, mas você não vai pegar aquele aplicativo e fazer dele um Deus. Endeusar ele na tua vida. Viver para ele. Não estou aqui defendendo, não. Eu estou aqui tentando mostrar para vocês como que Deus abriu o meu entendimento. Porque quando a gente adquire um pouco de entendimento e Deus manda passar para frente, a gente sente de passar para frente, a gente passa. Vamos ler aqui Mateus 15, verso 10 ao 20. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Mateus 15, vou ler o 8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si, a multidão disse-lhe: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercaram-se dele os seus discípulos e disseram-lhe: sabes o que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Tá vendo? Ele, porém, respondeu e disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra na boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina. Tá vendo? Eles dão tanta ênfase para uma coisa que não tem, sabe? Não tem cabimento, não tem noção. Ai, seus discípulos, não acredito, eles não vão lavar as mãos. Eles estão coando um mosquitinho e engolindo um camelo. Com prostituição, mortes, crimes, adultérios, recebendo propina, recebendo suborno para perdoar pecado, para fazer holocausto.
para sacrificar, os sacerdotes daquela época, recebendo ofertas que não eram lícitas. Tudo isso era pecado, mas eles não viam o pecado deles, eles só viam o pecado dos outros. Quantas pessoas que são assim? Seu coração, sua vida está cheia de pecado. Pecado da língua, pecado dos olhos, pecado dos ouvidos, pecado de adultério, pecado de blasfêmia, pecado de mentira, mas só vê o pecado do outro, só o outro que tem pecado, ele não tem pecado. Só a igreja do outro tem pecado, só a igreja do outro está afundando, só a igreja A está afundando. Quantos que falam mal da IPDA? Quantos que criticam? Quantos que chegam na IPDA? Quantos que falam mal desse, daquele que está dentro da IPDA? Quantos que vai lá, filma, traz para a rede social como se isso fosse um troféu? E as pessoas vão atrás, e essas pessoas não têm aplicativo de mensagem, falam contra, mas estão fazendo pior do que aqueles que têm. É isso que a palavra de Deus quer dizer. O que procede, o que faz o homem pecar, o que tem dentro do coração, isso sim é que faz o homem pecar. O adultério, a mentira, o suborno. Quantas vezes eu já falei? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus já disse no meu coração: minha serva, ore. Quantas vezes? Porque quantos estão fazendo a obra e outros estão escarnecendo, falando, julgando, criticando, falando mal. Ao invés de orar, ao invés de fazer um jejum, quantos que já fizeram campanha pelos seus líderes? Quantos que já jejuaram pelos seus líderes? Quantos que já fizeram um jejum pela mocidade? Quantos? Quantos que já fizeram uma campanha de jejum pelos jovens? Por essa geração, essa nossa geração, irmãos, de jovens. É uma geração de jovens pesada, difícil. Não pense que é fácil. Antes, os jovens, a gente tem a mania de falar: porque o jovem antes era assim. O jovem antes não tinha tanto acesso à rede social. Ele não tinha tanto acesso a tantas coisas, tecnologia como hoje. Pode ver que hoje está muito mais difícil um jovem se converter. Se o velho está difícil, imagina um jovem. Nós temos que, ao invés de criticar, orar. Eu quase caí nessa teia, nessa cilada, eu posso dizer assim. Eu quase que caí. Meus pés, como disse Asaf, quase se escorregou para o lado deles para fazer as mesmas coisas. Mas o Espírito Santo me alertou, graças a Deus. Louvado seja Deus. E me abriu os olhos. E me mostrou que eles estão errados. Que são como lobos, raposas, que ficam espreitando nas brechas dos muros, como Neemias, que foi edificar os muros, e Sambalate e Tobias ficavam nas brechas. Assim também são esses tais, que sempre querem manchar, falar mal, dizer que é o fim, que agora já era. Não já era nada. Vamos ler aqui a palavra de Deus. João 5,39. João 5,39 diz assim, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não é o homem que testifica de Jesus, é as escrituras. É as escrituras que testificam do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, tem pessoas que dizem: mas tem coisas que Deus revela que não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não é para nós saber. Eu penso dessa forma. E creio assim, porque é assim que a Bíblia diz. Se não está aqui, na Bíblia, é porque não é para nós saber. Se fosse para saber, estava na Bíblia. Deus não ia deixar uma geração se perder. Deus não ia deixar o mundo se perder, o povo se perder, se Ele não deixasse um manual para nós acompanhar, para nós meditar, para nós ler, para nós entender, que é a palavra de Deus. Ele disse para nós examinar as escrituras. Examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. É nelas
que vamos ter a vida eterna. Não é agarrado naquele irmão, não é agarrado no arrebatamento daquele outro, não é agarrado na revelação daquele outro, não. É nas Escrituras. É nas Escrituras. Porque são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam, ela é a verdade de Jesus Cristo. Elas são testemunhas de Cristo, é a palavra de Deus. Não é homem, não é mulher. Deus nos dá revelação? Dá. Mas nada fora da palavra. Tudo tem que ter base bíblica. Nada pode ser fora da palavra. Se tiver fora da palavra, ou alguém criar um versículo e falar para você, tem que crer somente nesse versículo, o que está em volta não interessa. Não. Temos que examinar tudo minuciosamente. É a ordenança de Deus. Olha o que diz aqui, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29 diz assim, ó. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas são para nós, para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas são para Deus, as reveladas são para nós. Então não tem mais o que contender. As coisas encobertas é para o Senhor, é para Ele, não é para nós. Já uma pessoa que são arrebatadas, pessoas que falam, eu fui no céu, eu vi coisas que eu não posso falar e Deus até apaga da mente, porque não é para falar. É encoberto, é segredo, é selado, é mistério. Não é para falar. Se fosse para falar, Deus deixaria falar. Mas não é para falar. Agora veja o que está escrito aqui em Romanos 12, verso 2. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tá vendo? Tem pessoas que, até aqui no livro de Coríntios está escrito que tem pessoas que quando o teu irmão não come carne, você tem que deixar de comer carne para não escandalizar o teu irmão. E como é que eu vou impor algo para uma pessoa que ainda não compreendeu essa verdade? Não posso. As coisas de Deus não são impostas. As coisas de Deus não são obrigatórias. Não é obrigado, é pelo Espírito. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus. Não é eu. Não é você. Não é você falar, você esbravejar e falar que o nome das pessoas não está no livro da vida. Você só vai ofender. Se eu falar uma coisa dessa, eu vou ofender as pessoas. Eu vou ofender o meu irmão, minha irmã. Não é assim. Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para condenar? Eu não sou nada, eu sou pó. Não queira saber mais, não é? Do que o que convém saber, conforme a medida da vossa fé. Deus repartiu a fé para cada um. Cada um tem uma fé. Eu tenho uma fé assim, você tem assim, eu outro tem assim. E você tem que respeitar a fé do próximo. Eu tenho que respeitar. Nós não empurramos de goela abaixo uma tigela de mingau na boca de ninguém. Se nós fazer uma pessoa comer uma comida que ela não gosta, ela vai jogar aquela comida para fora. Ela não vai se sentir bem. Aquele alimento vai fazer mal. Porque aquela pessoa não está preparada para comer aquele alimento. Não é a hora. E quantas pessoas querendo que o outro coma aquele alimento que ele já come? E não é hora, não é tempo. Temos que vigiar em tudo. Romanos diz assim, Romanos 6, 1 ao 23, vamos ler. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum.
Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, suas vontades. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que tenho sido servo do servo do pecado. Obedeceste, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a quem fostes entregue, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas, agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nós fomos libertos do pecado, vivemos para Deus. O versículo que eu quero que você enfatize, são todos eles, mas principalmente esse versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que a quem apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Se você se apresentar servo do aplicativo, o Senhor diz, você orou hoje, a pessoa mal levantou, já está agarrado no celular, já está vendo quem mandou mensagem, já está vendo notícia, já está vendo isso, já está vendo aquilo, já está vendo no YouTube, quem começou, quem fez, quem aconteceu, o que foi que falaram, quem entrou no chat, na live de ontem. Tudo isso, a pessoa não tem domínio. Está sendo servo do pecado para a morte. Do pecado para a morte. Aquele a quem vos apresentar para servir
você se torna escravo dele. É a palavra que diz. Você está algemado pelo pecado. Mas quando nós servimos a Deus, nós somos livres do pecado. Libertos do pecado. Olha o que diz aqui no livro de Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, longanimidade, que é o domínio próprio, benignidade, bondade, fé, mansidão e a temperança. Quantos que não tem o domínio próprio? O fruto do Espírito? Não tem. É isso que as pessoas se embaraçam. As pessoas se tornam escravas do pecado, não tendo mais domínio sobre nada. É a mesma coisa que a pessoa que não tem domínio, não tem controle de comer, beber, não tem domínio em falar. Já viu pessoas assim que você não suporta ficar perto delas? Elas não param de falar. Você quer escutar a palavra, elas não deixam. Tudo que você quer fazer, aquela pessoa não deixa, porque ela fala demais. A palavra de Deus diz que aquele que fala demais tem perturbação de espírito. Não deixa falar. Ela não deixa ninguém falar, só ela tem a razão, só ela fala. Tem perturbação. Outras pessoas têm... elas servem a dois deuses, dois senhores. Querem servir ao mundo o dia inteiro. Aí de noite vai para a igreja da glória a Deus, dizendo que está servindo o Senhor. De dia, fazem tudo. Conversa com todo mundo, fala mal de todo mundo, fala com a família, fala com não sei quem, fala com não sei quem. Uma coisa horrorosa. As pessoas fazem. Ah, irmã, mas no WhatsApp tem um status. Ah, irmã, mas... Não, irmãos. Você só posta coisa no seu status. Eu não tenho WhatsApp. Mas você só posta coisa no seu status falando da sua vida pessoal. Se você quiser, você tem que ter domínio próprio. Você tem que ter temperança. É nessa hora que entra o domínio e a temperança. É nessa hora que entra a moderação. É nessa hora que nós temos que ter a temperança, o sal na nossa vida. É nessa hora que nós diz assim, isso é lícito? Sim. Convém? Não. Para que eu vou fazer? Tá agradando a Deus? Não. Tá agradando a homens. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não tá nele. Eu vou fazer porque tá na moda? Eu vou fazer porque os outros querem? Eu vou fazer para mostrar para os outros? Será que Deus está aprovando o que eu estou fazendo? Não. Deus não está aprovando. E para que eu vou fazer? Vai me edificar no quê? Vai trazer que bem para minha vida? Nenhum. É como diz aqui a palavra, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sempre está próximo de mim. Que diz aqui também em Romanos. Já eu estarei lendo, se eu tiver tempo. Vamos ler aqui. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou dedicará a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O Senhor está falando aqui, né, de duas coisas, senhores. Quantas pessoas que servem o diabo o dia todinho, postam, falam, criticam, jogam indiretas. Quantas pessoas que maltratam seus irmãos jogando indireta. Gente, é o fim. Maltrata, joga indireta, no status, em comunidade, em vídeo resposta, em live, de tudo quanto é jeito. A palavra de Deus diz que nós não podemos aborrecer nossos irmãos que somos homicidas. Como nós podemos dizer que nós somos melhores se nós estamos praticando coisas que estão contradizendo a palavra, que está indo contra a palavra de Deus? É onde entra o pecado da língua. É onde entra, né, aquele pecado que eu acabei de falar. A pessoa não tem domínio. Ela não tem domínio sobre as suas atitudes, o que vai fazer, ela faz tudo o que quer. O que põe na cabeça faz, o que pensa faz, o que pensa fala. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus.
Tiago 3 diz assim, é muito conhecida essa mensagem. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes, é levada de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer e a vontade daquele a quem governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Não. Tá vendo? Quantas pessoas que dizem que ama a Deus? Nós vemos aqui uma coisa tão forte. Pessoas dominam. Olha, hoje até essa palavra está mais atualizada, né? Podemos dizer assim. O homem pega em um leme e ele leva um navio enorme, né? Daqui para a China ou no Japão, né? Com mercadorias ou até mesmo fazendo cruzeiro. Ele leva para onde ele quer. Ele pega um avião, um Boeing, um outro menor, e ele consegue levantar aquele avião e ele leva ele pelo céu para onde ele quer. Aonde for o trajeto daquele avião. Se for para fora do Brasil, dentro do Brasil, né? Se for fora do seu país, dentro do seu país, aonde você quiser viajar. Aquele piloto, somente com as suas mãos, ele consegue pilotar. Com um freio, se coloca na boca dos cavalos e o homem consegue dominar o seu corpo e leva ele para onde ele quer. Mas quem consegue domar a língua? Por isso que o Senhor diz, não queira ser mestre. Porque às vezes as pessoas que querem ser mestre, elas não descem a humildade de reconhecer os seus pecados e dizer, eu errei. Eu ensinei isso daqui, mas eu tropecei, eu errei. Eu falhei. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que o irmão, do que a irmã. Mas quantos por aí se dizem mestre, homens de Deus, mulheres de Deus, e amaldiçoam os outros, maldizem, glorificam a Deus na igreja, glorificam a Deus nas suas casas, mas maldizem o homem que é feito imagem e semelhança do Senhor, maldizem o vizinho. Às vezes o vizinho está lá com som alto, aquele outro, porque é aquele maldito, eu vou colocar meu joelho no chão, Deus vai pegar, Deus vai fazer, está amaldiçoando aquela pessoa. Porque aquele filho chegou de madrugada, talvez aquela filha falou uma palavra que você não gostou, você amaldiçoa. Amaldiçoa aquele membro da tua igreja, amaldiçoa aquela pessoa, amaldiçoa alguém que você não... Aquela pessoa que não... Como é que eu posso dizer? Uma pessoa que você falou, né? Não aceitou as suas regras, não aceitou a sua conduta, a sua doutrina. Aquela pessoa que não... A doutrina da sua igreja não é igual da igreja A ou da igreja B, você amaldiçoa, você fala mal. Será que Deus está se agradando disso? Não, Ele não se agrada. Deus diz para nós, se fosse assim, os discípulos seriam todos iguais, e não são iguais, eles não eram iguais. Eram diferentes, mas serviam ao mesmo Deus.
Nós temos que buscar a verdade da palavra de Deus e segui-la com todo o nosso entendimento e vigiar com a boca. Quantos que têm incendiado uma floresta, levando fofoca, mexerico de um lado para o outro, falando mal do A, do B. Eu vou espiar aquele canal, eu vou fazer tal coisa, eu vou derrubar fulano, eu vou derrubar cicrano, porque fulano de tal agora cai, porque cicrano, fulano. Não, irmãos. A palavra de Deus diz que nós não podemos aborrecer nossos irmãos. Se nós aborrecer nossos irmãos, nós somos homicidas. Aborrecer, chatear. Quantas pessoas chateadas e aborrecidas, quantas pessoas tristes, amarguradas, quantas pessoas escandalizadas com o que está acontecendo. Pessoas que não compreendem ainda o evangelho, acabou de chegar na igreja, já querem arrancar as escamas do peixe, o peixe nem está ainda na hora de tirar as escamas, já arranca tudo, termina ferindo, aquela pessoa não volta mais. Por quê? Porque foi tratada de uma forma bruta, radical. Quando você compra uma plantinha, você não trata ela de uma forma radical. Você, quando vai tirar uma muda dela, você tem que saber o tempo certo, a hora certa de fazer a muda. Não é assim. E quantas pessoas querem que seja no jeito dela, do jeito, da vontade delas, nunca é do jeito de Deus. Deus tem as suas formas de trabalhar. Nós somos seres humanos incapazes, mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Vamos ler aqui Colossenses 2, verso 8. Olha o que diz Colossenses, é muito interessante. 2 e o verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Tá vendo? Quantas pessoas têm feito isso? Por sutileza, né? Filosofias vãs. Pessoas que vêm dizendo, não, mas foi Deus. E Deus não está no negócio. E tenta fazer presa. Tenta prender aquela pessoa. Tenta colocar aquela pessoa num patamar, num grau de doutrina qual Deus não mandou, Deus não ensinou, Deus não colocou aquele jugo na pessoa, mas Ele quer colocar, Ele quer amarrar aquela pessoa. No 16 está escrito assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém domine o seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Tá vendo? Compreende pela carne, meu Deus. Quantas pessoas que julgam o seu comer, o seu beber, que nem eu estava falando. Quantas pessoas que dizem que o seu nome já está no inferno, porque você usa o aplicativo. Não é eu que vou te libertar. Se verdadeiramente isso está fazendo mal para a tua vida espiritual, quem vai te libertar é Deus. Se você faz do seu celular uma idolatria, a palavra de Deus diz que os idólatras não herdarão o reino do céu. O que você tem que fazer? Você tem que orar, Senhor, me liberta, me ajuda. Aquela pessoa tem que orar em seu favor, para que aquela pessoa que está na idolatria seja liberta, seja transformada no nome santo de Jesus Cristo. Aleluia. Colossenses 3,12 diz assim, 3,12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas, e misericórdias de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Quantos que não fazem isso, irmãos? Mas vão fofocar, vão falar. Não perdoam, guardam mágoa. Naquela hora que deu aquela ira, né?
aquele auge, o que tem que fazer? Orar a Deus, desabafar com Deus. Passou, vai pedir perdão, vai se humilhar, mas eu tô certo, mas não tem problema. Deus, ele tá vendo todas as coisas. 1 Pedro, capítulo 3, e o verso 10 e 11. Nós vamos estar lendo, tá bom? Para nós terminar, devido ao horário. Olha o que diz a palavra. 1 Pedro 3. 1 Pedro, capítulo 3, o verso 10 e 11. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Aleluia, glórias a Deus. Busque a paz e siga. Quem quer ver os dias bom, refreia sua língua do mal. Quantos que não refreia a língua, mas quer ver o dia bom? Murmura, fala mal dos outros, critica. Quantas pessoas que ficam aí olhando pro céu, ai meu Deus, não abriu a porta pra mim, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Você acha que isso aí é coisa boa que tá falando? Não tá refreando a língua. Maldizendo, falando mal do governo, falando mal do pastor, nada tá bom, tudo tá ruim. O dia não presta, ai, se tá calor, se tá frio é porque tá frio. Tudo tá ruim. Pessoas maldizentes. Deus não se agrada. Essas pessoas vão de mal a pior. Vejam pessoas que elas nunca contam bênçãos de vitórias. Pessoas que só estão contando derrotas. Vejam o que elas têm plantado. O que elas têm falado, o que elas têm semeado. Vejam bem. Quem quer ver os dias bons, refreia a sua língua do mal. O problema não está no aplicativo. O problema está na pessoa. Entendeu? Não estou aqui defendendo o aplicativo. Mas eu também não estou mandando você desinstalar, não. Você desinstala se você quiser. Se Deus colocou no teu coração. Para você desinstalar. Se Deus te libertou verdadeiramente, não faça porque os outros estão mandando. Porque se você fizer porque os outros estão mandando, você vai voltar atrás. Você vai ficar com aquilo no teu coração. Imagina, você tendo só os seus familiares que moram longe. E você só tem esse meio de comunicação. Cada um tem a sua maneira, cada um sabe de si. Você sabe a hora de conversar com aquelas pessoas, você tem o seu horário. Como uma empresa, nós temos o horário de entrar e o horário de sair. Você tem o seu horário, eu tenho o meu horário. Vamos ler aqui. Salmos 120 e o verso 2. Olha o que diz aqui a palavra. Salmo 120 e o verso 2. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Tem pessoas, irmãos, que deixam de comer, deixam o feijão queimar, não dá banho nos filhos, não cuida da família, não cuida do esposo, não cuida da esposa, fica até de madrugada, em rede social, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Troca a mulher pelo celular, a mulher troca o marido pelo celular, às vezes arruma até amante no YouTube, no Facebook, em tudo. Ama mais o mundo virtual do que a própria família. Hoje em dia as famílias não têm mais conversa, sentam-se para comer, não mais na mesa, mas agora de frente de um celular. E mesmo que estejam na mesa, cada um com o celular na mão, vão tomar café da manhã, ao invés de falar, Senhor, muito obrigado por este alimento. Não, é o celular. Vão almoçar, Senhor, muito obrigado por este almoço. Não, é no celular. Não é somente na rede social, mas é vendo tudo. É notícia, é tudo. Não se inibe de nada. Não pensam, um dia eu vou partir, um dia eu irei prestar conta. Não ensinam os seus filhos. Os filhos vai crescendo e vai vendo a atitude dos pais. Vai vendo o relaxo daqueles crentes relaxados que fizeram dos aplicativos, que fizeram do celular o seu Deus. É isso que Deus, ele está irado, ele abomina.
As pessoas que fizeram da rede social, que fizeram do celular uma idolatria. Pessoas que usam sua língua para dizer que o outro já está condenado porque tem. Não é porque tem, mas porque estão idolatrando. Colocaram eles acima de Deus. Colocaram todos esses lixos do mundo acima de Deus. Estão enchendo o coração de lixo e se esquecendo do dono da vida. Que um dia ele vai pedir a nossa vida. Um dia ele vai pedir a nossa alma. Essas pessoas não têm uma hora para ler a Bíblia. Essas pessoas não têm uma hora para meditar na palavra. Não examinam as escrituras. São pessoas que não oram. São pessoas que não estão nem aí. Às vezes as pessoas me mandam mensagens e elas querem que eu responda. Às vezes as pessoas, não são todas, é claro, mas eu quero que você me entenda. Nós temos uma vida. Nós somos donas de casa, outras não são, outros trabalham fora. Mas você tem uma vida, mas naquela sua vida de 24 horas, você tem que colocar a palavra de Deus em prioridade. Você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que agradecer a Deus por aquele dia. Tanto para dormir, como para acordar, para comer, todos os momentos da nossa vida. Nós temos que ter uma vida, um devocional com o Senhor. Nós temos que ter um tempo com Deus. Do que adianta ficar respondendo esse, respondendo aquele, e a minha vida com Deus, cada dia que passa, diminuindo. Eu não ter o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não buscar a presença de Deus. Mas eu ficar agarrado no celular, respondendo o irmão fulano, a irmã cicrana, o irmão não sei quem. Porque se nós parar, não fazemos nada. Não fazemos. Não faço para a comida, eu não arrumo minha casa, você não arruma a sua. Você não atende mais o telefone, não vai atender mais a sua família, você vai deixar o seu esposo triste, a tua esposa vai ficar triste em ver você viciado nas redes sociais, viciado no celular, não olhar mais para ela, não olhar mais para ele, não dar carinho para as crianças, não brincar. Não, veja que antigamente a família tinha mais contato, mas eles andavam mais juntos. Hoje não, quando as pessoas veem família andando junto, eles ignoram. Por quê? Porque eles vivem conectados 24 horas. É celular, direto, não deixa nem o celular nem em casa. Ai, não posso deixar meu celular. O celular não vai nem tocar. Mas não pode ficar sem o celular, tem que levar para a igreja. Tem que levar para cima dos altares. Quantos pregadores leva o celular para cima do altar e atende o telefone em cima do altar? Quantas pessoas que estão dentro da igreja, está em reunião, tem uma reunião, e o telefone toca, eles saem, vão lá fora atender, conversar, como se aquilo fosse mais importante do que a palavra de Deus. Quantos que na hora da palavra do Senhor estão olhando rede social, porque eu já vi. Eles olham YouTube, eles olham Facebook, eles olham Instagram, eles olham status, fazem tudo, menos prestar atenção na palavra de Deus. O Senhor, Ele nos chama a atenção para isso, é isso que está enojando Deus. Porque isso virou uma idolatria, o homem está idolatrando. O Senhor deu uma ordem para Israel, não se prostrar a outros deuses. O homem tem se prostrado a todos esses deuses desse século. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeçam a verdade do Evangelho. Qual é a verdade? Você enxergar, abrir o teu entendimento para a palavra de Deus. Veja, você fica na rede social até de madrugada, você não tem sono. Mas quando você pega a palavra de Deus que você vai ler, você sente sono. O que é isso? É o demônio que não quer que você leia, porque você está fraco espiritual, você não tem orado. Você não tem pedido graça a Deus, mas antes tem somente buscado a rede social. E a sua alma vai ficando anêmica. O seu espírito vai ficando fraco. Você vai ficando anêmico diante de Deus. Não vai tendo força para resistir. E cada vez que você não busca a Deus, não lê a palavra, não resiste, não tem a resistência do Espírito Santo, você não resiste. Sempre cai naquela rede. Sempre está lá. Sempre está teclando, sempre está falando.
Sempre tá mandando áudio para esse, mandando para aquele, falando daquele, fuxicando daquele, sabendo notícia A, notícia B. Ah, eu vou ver aquele, vou ver aquela. Não, nós temos aquele momento de entrar na oração. Temos aquele... Se você tem um canal, não sei. Aqui é apenas um despertamento que Deus me deu. Você tem um canal que você acompanha naquele horário de oração, você vai lá, ora junto, acabou. Fecha aquilo dali, vai fazer o teu serviço. Se preocupa com as coisas de Deus, vai cantar um hino se você trabalha fora, se você não pode parar no momento, vai louvar a Deus. Vai ouvir a palavra, coloca lá para você ouvir a palavra, você vai estar edificando a sua alma. Você vai estar enchendo a sua alma da palavra, o seu coração da palavra. Coisas que você não entendia, você vai começar a entender. Eu tenho uma neta que quando eu faço ela dormir, eu vou fazer ela dormir, ela acostumou desde bebezinha. Ela vai fazer 4 anos. Ela acostumou que eu fizesse ela dormir à tarde. Então, eu tenho que fazer ela dormir. Ela já fala logo, Bíblia, vovó. Para me pôr a Bíblia. Porque ela quer ouvir no celular a Bíblia. E eu vou e coloco a Bíblia para ela ouvir. E eu vou ouvindo junto com ela. A Bíblia falada. Muitos não gostam. Irmão, é a palavra de Deus. Irmã, é a palavra de Deus. Deus falando conosco. Guarde isso no teu coração. Examine as escrituras. Tudo que for revelado tem que ter base bíblica. Quantas pessoas que têm tantos arrebatamentos, tantas coisas, proíbe isso, proíbe aquilo, dá só um versículo para você, você cai. Pessoas que dizem não pode usar roupa tal, roupa estampada, roupa isso, não pode fazer aquilo, não pode não sei o quê, mas você não procura na palavra de Deus ser santo em toda a vossa maneira de viver. Mas irmãos, ser santo é ser separado para Deus, somos separados para o Senhor, mas não é dessa forma, não é ser salgado demais, é com temperança. Não é julgar o outro porque louva aquele hino, porque aquele outro gosta daquele hino. Não! Não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para dar as mãos. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quantas pessoas lêem esse versículo, mas não praticam? O Senhor fala aqui de misericórdia. O Senhor fala de benignidade. Perdoar com mansidão, com misericórdia, com benignidade. Quantos que já não tem mais a mansidão, não tem a misericórdia, não tem a benignidade? Tem ódio, tem mágoa, tem mancha no coração. E acham que estão certos. Aonde é que essas pessoas estão certas? Na onde? Que fruto estão dando para o reino? Estão levando milhares e milhares de almas para o inferno. Que adianta tanta santidade por fora, mas o coração está podre, preto, sujo. Distribuindo fofoca, mentira. Falando mal de A, de B, tudo que acontece aí na tua igreja, tudo que acontece na minha igreja. Eu saí falando para vocês. O que vai adiantar, no que vai edificar? Em nada. Não vai ajudar em nada, Deus não vai se agradar. Mas nós temos que falar aquilo que vai edificar. Já teve coisas que o meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele me orientou a fazer. E eu vou fazer. E vou continuar fazendo conforme a sua vontade. Oremos uns pelos outros. Pedimos misericórdias a Deus. Pedimos ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, me ensina que eu não sei. Abra os meus olhos espirituais que estão fechados, meus ouvidos. Para que eu venha aprender mais e mais de Ti, Senhor. Não me deixe ser levado por vento de doutrina. Não me deixe. Olha o que diz a palavra aqui em Timóteo 4, vamos ler. Apostasia nos últimos tempos. 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tá vendo? Expressamente ele diz que muitos apostatarão da fé. Quantas pessoas têm apostatado da fé, irmãos? Quantas pessoas, meus irmãos, têm apostatado, irmãos? Quantas pessoas têm ido atrás de ventos de doutrina que não é de Deus? Quantos? Milhares. Quantas pessoas têm, irmãos, obedecido o homem cegamente, sem examinar as escrituras?
Temos que examinar a palavra. Tudo tem que ter base. Temos que examinar a palavra de Deus. Não podemos endeusar o homem. Ah, porque o pastor fulano sim é homem de Deus. Ah, o pastor. Ah, porque aquela pastora, aquela não sei o quê. Não. Nós somos tudo pecador, irmãos. Nós somos todos falhos. Todos nós erramos e tropeçamos. A palavra diz: se nós não tropeçar e errar, nós somos perfeitos. Amém? Somente até aqui. Eu vou deixar alguns versículos na descrição desse áudio. Você olha, medita, guarda no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Em outra oportunidade estarei falando mais, se assim Deus me permitir. Amém? Que Deus abençoe. Vou fazer uma breve oração, em nome de Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar e guardar. Poderoso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Deus poderoso e amado. Ó Espírito Santo de Deus, eu entrego a Ti, meu Pai, este estudo da Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha falar aos corações, o Senhor venha abençoar, venha dar vitória. Que o Senhor venha, meu grande Deus, em nome de Jesus, Senhor, abrir o nosso entendimento, Pai amado. Abençoa, guarda, livre e proteja. Confirma, Deus, a grande bênção e a grande vitória. Dai-nos o grande livramento, Pai, um despertamento da Tua presença, Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se despede sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor PDA. Fiquem todos com Deus.